Oi, pessoal, meu nome é Caroline e hoje eu vim falar para vocês, na verdade, porque uma pessoa muito especial me pediu auxílio, né, com uma atividade, então eu estou fazendo esse vídeo especialmente para essa pessoa e para outras pessoas, né, que também possam vir a utilizar, que é sobre como fazer uma resenha. Então, o que é uma resenha de fato, né? Uma resenha, ela é um gênero textual, isso aqui é um significado do Google mesmo. Ela é um gênero textual que consiste na descrição de um texto ou filme no qual expresse a sua opinião. Então, assim, a resenha de um modo geral é o quê? Você vai fazer uma descrição de um filme, de um vídeo, de um produto, do que for que seja, e você também precisa expressar a sua opinião sobre isso. E para nos auxiliar, eu fiz o Enem este ano e eu fiquei com o caderno rosa. E no caderno rosa, na questão de número 18, tem uma resenha. E essa resenha, a própria questão diz assim, que essa resenha normalmente é um texto de base argumentativa, ok? Então, o que é um argumento, né? Você tem que expressar a sua opinião sobre um determinado tema. Então, esta resenha que está na questão 18, ela tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parágrafos. E em cada parágrafo eu coloquei uma característica própria, né? Só para poder auxiliar em como fazer este passo a passo. Então, assim, o título é Intenso e Original. Song of Soul retrata o horror do Holocausto. Então, assim, quando se tem uma resenha, você precisa saber, né, colocar em destaque o que é que você está resenhando. Então, o que você está resenhando vem em destaque inicialmente. E caso tenha algum autor ou autora, é importante também que você destaque quem é esse autor ou autora, né? Qual é a função dele, né? Qual é a linha de pesquisa que ele pesquisa naqueles sites, né? Lattes, Escavador. Também tem alguns detalhamentos da profissão deste sujeito. Então, assim, a partir do momento que você observar qual é o título, qual é o material que você está resenhando, identifique quem o produziu e pesquise sobre quem o produziu. E considere aí um parágrafo, 2, 3, 5 linhas para vocês, né, abordarem um pouquinho sobre quem é essa pessoa, até para que você consiga compreender qual é a linha de raciocínio dessa pessoa que escreveu este produto, este livro, este filme, para você enxergar o viés e assim você criticar de uma forma mais bem fundamentada. Por exemplo, essa resenha, né, está presente no Carta Capital, que é justamente, né, um desses meios de publicação. Então, assim, né, seguindo o passo a passo, o que é então Carta Capital? Você coloca no Google lá, pesquisa, beleza. Carta Capital, jornalismo crítico e transparente, notícias sobre política, economia e sociedade com viés progressista. Isso está no site do www.cartacapital.com.br. Então, assim, vamos lá, parágrafo a parágrafo, né, para entender também sobre essa escrita de uma resenha. Então, no primeiro parágrafo, eu detalhei como ele é um resumo amplo e geral. Então, inicialmente, um resumo amplo e geral. O que diz? Centenas de filmes sobre o Holocausto já foram produzidos em diversos países do mundo, mas nenhum é tão intenso como o húngaro Song of Soul, do estreante em longa-metragens Nemes, vencedor do Grande Prêmio do Júri no último Festival de Cannes. Então, aqui, além de dizer de fato, né, o que é este filme, nessa resenha também vem dizendo a opinião do sujeito que o escreveu. Como, por exemplo, né, já teve vários filmes, mas esse é destacado como um dos mais intensos. Entende? Isso é a opinião de quem o escreveu, associado com um resumo do que, de fato, o filme é. No segundo parágrafo, né, eu já descrevi esse como o que é ou o que diz no próprio filme, né, de modo geral. Então, assim, o que diz no segundo parágrafo? Ao contrário da grande maioria das produções do gênero, que costuma oferecer uma variedade de informações didáticas e não raro cruza diferentes pontos de vista sobre o horror do campo de concentração, o filme acompanha apenas um personagem. Então, aqui,
está tendo uma crítica e também detalhando o que apresenta. Então, esse filme ele está aí fazendo essa trajetória de apenas um personagem. Isso é uma descrição. O que veio antes disso foi uma comparação com outras produções. Então, assim, é importante que em uma resenha você fundamente a sua escrita. Você procure outras informações que também falem sobre aquele tema, para que assim você consiga discutir de uma forma crítica e, de fato, expressar a sua opinião. No terceiro parágrafo, então, eu detalhei aqui como é uma explicação. Então, no terceiro momento, a abordagem, né, apresenta uma explicação. O que é? O que o filme está falando de fato? Então, assim, ele é Saul, um dos encarregados de conduzir as execuções dos judeus, como ele que, por um dia e meio, luta obsessivamente para que um menino já morto, que pode ou não ser seu filho, tenha um enterro digno e não seja simplesmente incinerado. Então, aqui é uma descrição explicando, né, de como que é essa jornada, essa trajetória aí deste um personagem no filme. Então, assim, esse terceiro momento, né, uma explicação. Então, os passos até agora. Primeiro, né, um resumo amplo e geral. Depois, você dizer o que é, o que diz, qual é a ideia central deste objeto, né, deste filme, deste livro que você está querendo resenhar. No terceiro momento, você explica como que é a trajetória, né, deste sujeito, desse personagem, como que ele funciona. E no quarto parágrafo, eu destaquei, então, como um desenvolvimento, né, como que é esse desenrolar da história. Então, diz assim: o acompanhamento da jornada desse prisioneiro é no sentido mais literal, que o cinema pode proporcionar. A câmera está o tempo todo com o personagem, seja por sobre seus ombros, seja como um close em primeiro plano ou em uma visão subjetiva. O que se passa ao seu redor é secundário, muitas vezes desfocado. Então, assim, identifique quais são os elementos que permeiam este objeto, mas o que torna ele importante no meio disso tudo, no meio dessas outras características, entende? Então, assim, o acompanhamento da jornada deste prisioneiro é mais no sentido literal. A câmera ela está focada sobre esse sujeito. Então, aqui é esse desenvolvimento, como que isso está sendo organizado, como que isso está sendo feito, entende? Então, assim, por exemplo, em um livro, quantas etapas que tem esse livro? Quantos capítulos? Quantas trajetórias? Só tem desenvolvimento? Tem a crítica? Tem a observação? O que está sendo apresentado ali? Como que ele, de fato, é construído? Entende? Aqui está dizendo em relação à câmera, que essa câmera muitas vezes está focada, centralizada nesse personagem, seja desfocando o que está ao redor, com a câmera mais próxima a ele, ou também o que passa ao redor dele está em plano secundário. Então, assim, qual é a ideia central? Como que essa ideia central ela é desenvolvida? Entende? Então, foca sobre isso também. No quinto parágrafo, eu destaquei, no caso, né, como uma descrição propriamente dita, né? Descrição no sentido de que, observe, Saul percorre diferentes divisões de Auschwitz, à procura de um rabino que possa conduzir o enterro da criança, e por isso pouco se envolve nos planos de fuga que os companheiros tramam. E quando o faz, geralmente atrapalha. Você abandonou os vivos para cuidar de um morto, acusa um deles. Então aqui foi uma descrição. Então nesse momento também você pode pegar um trecho do livro ou do filme, você pode pegar uma citação, o que diz na resenha, o que diz na síntese, entende? Aqui também é uma hora de detalhar um pouco mais, de uma forma mais descritiva, com as próprias palavras do autor, de quem produziu, beleza? No sexto parágrafo, eu destaquei como é um trecho e uma opinião, né? Você, no anterior, você traz essa entrada, faz uma conexão, e aí no próximo momento, você joga um trecho e a sua opinião. Como assim? Desse jeito, ó. Ver toda essa via crucis, um trajeto, é por vezes duro e exige certa entrega do espectador, mas certamente é daquelas experiências cinematográficas que permanecem na cabeça por muito tempo. Então, aqui no caso, né, está detalhando um pouco mais sobre essa descrição e também está colocando a opinião, como que foi assistir. Então, foi
Foi uma visão mais saudável? Foi uma visão mais crítica? Foi uma visão mais argumentativa? Como que isso te toca, né, de algum modo? Como que isso te auxilia? Baseado na ideia central, o que que isso provoca em você? Entende? Isso auxilia de que modo? Então, assim, um trecho junto com uma opinião. Já, por fim, né, é a opinião crítica e a relevância. Então, por fim, é necessário o quê? Destacar a opinião, é isso, né, associada a uma crítica, e como que isso se torna relevante ou não. Você gostou? Você não gostou? Funcionou? Não funcionou? Isso auxilia você a modificar algum tipo de ideia central sobre alguma temática, alguma coisa? Então, é justamente isso. E como que, então, né, o trecho, né, da Carta Capital abordou sobre isso, deste modo. O longa já está sendo apontado como o grande favorito ao Oscar de filme estrangeiro. Se levar a estatueta, certamente não faltará quem diga que a Academia tem uma preferência por quem aborda a Segunda Guerra. Por mais que exista uma dose de verdade na afirmação, premiar uma abordagem tão ousada e radical como Som Wolfsal não deixaria de ser um passo à frente dos votantes. Então, de modo geral, ele está resumindo, colocou o ponto de vista dele sobre a relevância de ser destacado ou não, né, ao Oscar, ao mesmo tempo também que critica sobre isso e destaca sobre a relevância deste filme. Então, assim, a resenha crítica, ela é construída do início ao fim, com descrição, opinião, crítica e relevância. Entende? Então, assim, você precisa destacar sobre tudo isso. E então, assim, relembrando os passos a passos, né, como detalhei aqui, é justamente fazer essa abordagem de quem foi que escreveu, quem é, fazer um resumo amplo e geral, dizer o que diz, de fato, né, nesta produção, neste material que você quer resenhar. Em seguida, você explica, detalha como que isso desenvolve na história, qual é o trajeto percorrido, qual é o detalhamento necessário, são capítulos, são tópicos, são trechos, são momentos, são o quê? Depois vem a descrição de um modo geral, né? Você detalhar sobre essa descrição. E aí você argumenta, explica, né, novamente. Em outro momento, você coloca trechos e a sua opinião. Pega um trecho, coloca a sua opinião, um trecho, sua opinião, um trecho, sua opinião. Porque o objetivo da resenha é justamente saber qual é a sua opinião sobre um determinado item, um produto, um item, um filme, um livro, o que for. É a sua opinião que mais vai estar relevante. Mas você precisa associar a sua opinião com o que está sendo produzido. Beleza? E por fim, você vai e joga aquele comentário boom. Tipo assim, o resumo, né? Resumo de tudo ali. Tipo assim, por que que isso? O que que você critica de modo geral? O que que isso altera a realidade ou não altera? Por que que isso se torna relevante? Então, é isso. De modo geral, então, beijo, pessoal. Tchau, tchau.